Fala pessoal, vamos continuar o nosso estudo de Afeganistão. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o teu like aí e vamos embora. Compartilha aí com os amiguinhos, vamos entender o Afeganistão. Por que que tá dando conflito no Afeganistão? Antes de tudo, tu precisa entender o contexto histórico, né, meu amigo, minha amiga? Então bora lá. O que que vai acontecer depois da retirada das tropas soviéticas do Afeganistão no fim da década de 80, Bruno? O que vai acontecer é que o Afeganistão vai ser tomado por uma guerra civil, né? Olha só, né? A gente já estava vivendo uma guerra civil desde, né, dessa ofensiva soviética na década de 70, e aí quando termina a ofensiva soviética, a guerra não acaba. Por quê? Porque a gente vai ter algumas divergências por parte, né, dos que sobraram, dos que restaram no Afeganistão. A gente vai ter aqui formada, né, a República do Afeganistão, meio que descendente, né, dessa antiga república aliada à União Soviética, e a gente vai ter aí os grupos Mujahideen, né, lutando então por um domínio completo de toda a questão do aparato, né, do aparato burocrático, do aparato político do Afeganistão. No fim das contas, os grupos guerrilheiros do Mujahideen vão vencer, né, em relação à República do Afeganistão e suas tropas, e em 1992 a gente vai ter, né, esses grupos guerrilheiros vitoriosos, né, formando aí grupos divergentes, né, e então começando um processo, né, de reestruturação do Estado do Afeganistão, né? E aí o que que vai acontecer? A gente vai ter de um lado a Aliança do Norte, meio que, né, mais moderada, digamos assim, e os talibãs, né, que é todo esse regime que a gente ouve falar, os talibãs no Afeganistão, mas ninguém sabe do que se trata. O que é o Talibã? Você me pergunta, eu te respondo. O Talibã né, é quase que uma organização, né, uma entidade, né, no Afeganistão. O que que essa entidade, essa organização faz? Na verdade, é uma entidade que quer manter o seu poder no Afeganistão, né? Ela vai ter as suas ideias, os seus princípios religiosos, claro. Eles possuem uma leitura, né, do Corão, né? Uma leitura da lei islã, né? Da lei do Islã, um tanto quanto literal, né? Uma lei que eles interpretam de maneira um pouco radical, né? E isso faz com que eles sejam bem belicosos, né? Bem guerreiros, digamos assim. Por isso que o Talibã é um regime considerado super autoritário, que não respeita os direitos da mulher, que não respeita as liberdades individuais, etc, etc. Tá bom, galera? Então a gente vai ter, né, o Talibã se formando ao longo da década de 90, né, no meio desse paralelo, o Talibã, Aliança do Norte. E aí, em 1996, o Talibã vai conseguir vencer várias batalhas contra a Aliança do Norte e se consolidar no poder, formando um regime totalitário no meio da década de 90, né? E tinha gente achando que depois da queda da União Soviética o mundo ia se resolver, capitalismo forever, uhul, todo mundo vai ficar feliz e não vai ter mais guerras. Né? Eu tô aqui para dizer que o bagulho não foi assim, né? As divergências regionais, étnicas, religiosas e tudo mais vai gerar muitos conflitos na década de 90 e esse é só um deles. Tá bom, galera? O que vai acontecer, gente, né? Conforme o Talibã vai aí se perpetuando no poder na década de 90, a gente vai ter então, né, esse regime totalitário ganhando, né, muita atenção internacional. Por isso que o bagulho é doido, né? Os olhos do mundo estão virados para o Talibã, né? Tanto no século XXI como já no século XX já estava um pouquinho essa situação. Por quê? Porque as coisas que acontecem no Afeganistão são tanto quanto não tão compreensíveis para nós ocidentais, né? Nós que prezamos pelas liberdades individuais, nossa cultura é diferente, então às vezes a gente até olha com um certo etnocentrismo para a questão do Afeganistão, tá? Como que é esse governo do Talibã, Bruno? O governo do Talibã, que é reconhecido apenas pelo Paquistão, pelos Emirados Árabes Unidos e pela Arábia Saudita, olha que doideira, né? É um governo aí reconhecido por pouquíssimos países, um governo considerado autoritário, né? Um governo considerado aí bem cerceador das liberdades individuais, mas é um governo aí que vai perseguir religiões, outras correntes até dentro do próprio Islã, tá? Até os outros muçulmanos vão ser perseguidos que não concordam com esse fundamentalismo do Talibã, né? A gente vai ter censura de praxe de, né, qualquer regime totalitário, né, qualquer regime fundamentalista, a gente vai ter censura, não pode falar mal do governo, não pode falar contra o governo, não pode fazer nada contra o governo, né? A gente vai ter tortura, né, apedrejamentos em praça pública, a gente vai ter, né, pessoas sendo, enfim, tira um membro da pessoa, tira um dedo, sei lá, execuções, né? A gente vê, é normal, né? A pessoa é contra o Talibã, é contra Allah e os preceitos religiosos super fundamentalistas do Talibã, não pode, né? A pessoa vai ser executada porque ela não merece viver. Então a pena de morte
morte, ela é um princípio aí seguido pelo Talibã. É claro que tem uma polícia, né, digamos assim, própria do Talibã, que eles perseguem quem eles quiserem, quem eles acharem que saiu da linha já vai ser assassinado e tudo mais, tá? Fora outras questões, né, às vezes não tão relacionadas à morte, como por exemplo, xadrez vai ser proibido, futebol vai ser proibido, ou seja, você não pode, né, assistir Real Madrid, Barcelona, você não pode assistir o Kasparov lá dando um show no xadrez, né, vencendo vários campeonatos, não pode assistir, né, você não pode consumir a cultura ocidental, olha só, né. Além de toda a questão, né, da mulher, a mulher não tem direitos muito garantidos pelo Talibã. Ela é considerada um ser inferior, tá? Um ser de segunda classe, um ser que está ali para servir os homens, né? Os grandes líderes do Talibã, os grandes chefes de família de toda essa sociedade, né? Então a mulher ela é vista como um ser humano de segunda classe. Ela usa, né, eu não sei o certo nome, não vou aqui ousar dizer, mas elas usam essas roupas por cima do corpo, tapa a cara, tapa tudo, não pode aparecer pele, a pele não pode aparecer, né? Porque a mulher é considerada propriedade desse senhor, desse grande líder do Talibã, né? Então a gente vai ter aí as mulheres, né? A mulher que, enfim, sair da linha, né? Digamos assim, a mulher que fizer alguma coisa contra os princípios do Talibã vai ser apedrejada até a morte, né? A mulher nesse momento não vai poder ir para a universidade, não vai poder ir para a escola, a mulher tem que ficar em casa fazendo comida pro marido e tudo mais. Então, uma situação bem complicadíssima, tá? Os direitos humanos aqui no Talibã tá meio complicada a situação, tá? Isso tudo na década de 90. Nesse sentido, né, com a ascensão do Talibã, com toda essa questão, vai surgir um grupo que vai ser fundamental para a gente entender o prosseguimento da situação, tá, galera? Não necessariamente é um grupo totalmente ligado ao Talibã, tá? Mas ele vai se inserir nesse contexto, porque os Estados Unidos vão fazer uma interferência no Talibã, né? Às vezes até uma interferência no Afeganistão, às vezes até mais por conta desse grupo que eu vou falar para vocês agora, do que por conta do Talibã em si. É claro que os Estados Unidos repudia todas as ações do Talibã e tudo mais, mas, né, quem vai gerar as intrigas de fato com os Estados Unidos é esse grupo conhecido como Al-Qaeda, né? Ou para as pessoas que gostam de um português bem claro, Al-Qaeda, né? Mas se pronuncia Al-Qaeda, tá, galera? O que que é a Al-Qaeda, né? O que que é isso? A gente vai ter, né, a Al-Qaeda vai surgir, na verdade, no Paquistão, tá? Mas a Al-Qaeda, ela segue todo esse islamismo mais fundamentalista e tudo mais. A Al-Qaeda, ela é aprovada, né, pelo Talibã, é um regime que tem aí a sua a proximidade, né? Vai ter uma aproximação entre a Al-Qaeda e o Talibã, tá? Então a gente tem aí, né, grupos similares. Não são os mesmos grupos, é importante frisar isso, né? O Talibã nasce no Afeganistão, a Al-Qaeda nasce no Paquistão. É claro que muitos, né, nasceram aí em parte por conflitos do Afeganistão, conflitos do Paquistão, mas enfim, a gente vai ter essa similaridade, tá, da Al-Qaeda ou Al-Qaeda com o Talibã. A Al-Qaeda, na década de 90, vai querer expandir as suas operações, né? Vai querer expandir o seu fundamentalismo religioso, né? Vai querer expandir a fé, né? A fé deles, que inclusive é baseada na Sharia, né? A Sharia, que é a lei islâmica, que é uma visão meio radical que eles vão ter, né? Da Sharia, da lei islâmica, onde eles vão tentar pregar, né, a paz, né, pregar a palavra, quis dizer a palavra, falei errado, a paz. Eles vão tentar pregar a palavra, né, de Alá, não importa de que maneira, mas eles vão pregar essa palavra, né, ao redor do mundo. O que que vai acontecer, né? A gente vai ter então esse fundamentalismo islâmico da Al-Qaeda, desculpa, vou começar a falar só Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda é meio feio. A gente vai ter então Osama Bin Laden, Abdullah Azam, que são os principais líderes, né, da Al-Qaeda, que vão então, né, fundamentar, né, vão fomentar o início dessa expansão, né, desse grupo fundamentalista, tá? O que que vai acontecer? A Al-Qaeda ela vai começar a fazer algumas coisas um tanto quanto questionáveis, como por exemplo em 1993, né, muito antes do atentado das Torres Gêmeas, a gente vai ter a explosão do subsolo do World Trade Center, tá? Então já vinha acontecendo alguns atentados terroristas, tá, por parte da Al-Qaeda na década de 90. Em 98, né, a gente vai ter
ter outro atentado que vai destruir embaixadas dos Estados Unidos na Tanzânia e no Quênia, tá? Países aí da África, né? A África é um continente que a Al-Qaeda quer se expandir, né? Existe muito fundamentalismo muçulmano também na África, tá? Então, por interesse aí na África, então, e também por odiar os Estados Unidos, a gente vai ter aí, né, a Al-Qaeda fundamentada aí pelo Talibã, né? O Bin Laden é fundamentado e respaldado pelo Talibã, começando a fazer incursões em outros continentes, como por exemplo a África, tá? E aí depois desse atentado aí nas embaixadas, o Bill Clinton, que era o presidente da época, vai ordenar o bombardeio, né, nas bases da Al-Qaeda no Afeganistão e no Sudão. Então começa aqui essa guerra entre Estados Unidos, Al-Qaeda, Talibã e tudo mais, tá? O que vai acontecer, né? A gente vai ter, inclusive, nessa incursão do Bill Clinton, a fábrica de medicamentos sendo confundida com fábrica de arma química, né? Então, a desculpa foi essa, né? Não, a gente explodiu ali a farmacinha porque a gente pensou que era arma química, né? Então a gente tem aí coisas questionáveis de ambos os lados, né? Mas é claro que a gente vai ter muitos atentados terroristas por parte aí da Al-Qaeda, por parte desse fundamentalismo islâmico. No ano 2000, olha que ano, que data bonita, né? 2000, a gente vai ter a explosão no Golfo Pérsico, né? O Golfo Pérsico controlado por muitas entidades muçulmanas do USS Cole, um navio aí, né? Estadunidense. Inclusive eu trago aqui para vocês uma imagem mostrando o buraco que foi feito pelo míssil, né? Nesse navio e que vai gerar aí perdas significativas para os Estados Unidos e vai aumentar a tensão. Opa, eles estão explodindo nossos navios, o bagulho tá ficando louco, né? E aí, né, finalmente a gente vai ter o atentado das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, né? As torres do World Trade Center, né? É o símbolo do capitalismo universal. E aí quando chegam aqueles aviões destruindo tudo, se jogando contra os prédios, né? E a gente vê toda aquela destruição, né? Morte de milhares de pessoas, a gente fica, oh, como assim, né, cara? Que doideira, né? Foi um símbolo realmente para o início desse século XXI, né? Porque imagina, o símbolo, né? É como a queda da Bastilha na Revolução Francesa, é a queda, né, das Torres Gêmeas, é a queda, né, desses prédios que são um símbolo do capitalismo. Simplesmente isso, né? Só isso. E a gente vai ter então, né? O George Bush, filho, né? Porque o George Bush, o pai, né? O Bush pai, ele já havia sido presidente no início da década de 90 e agora, né? O Bush filho estava sendo o presidente aí republicano dos Estados Unidos. Ele vai começar, né? Depois dessa questão do World Trade Center, a aumentar o tom. Ele vai falar assim para o povo estadunidense e para um povo global, né? Ó, nações do mundo, olha só o que estão fazendo a Al-Qaeda, os regimes, né, fundamentalistas do Islã. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão atentando contra a segurança pública, atentando contra as liberdades individuais, né? Nós precisamos barrar, nós precisamos emitir limites contra este Estado fundamentalista do Islã, né? Então a gente vai ter todo esse discurso, né, do Bush, né? A gente vai ter uma guerra ao terror do Bush filho, né, para tentar, né, aí controlar as pressões. A gente vai ter muita pressão de empresário falando pro Bush, o que é isso, cara? Olha isso. Tu vai deixar assim, né? Então, muita gente querendo que o Bush aumentasse o tom e ele vai aumentar, tá? Ele vai dizer que a gente precisa punir Afeganistão, precisamos punir Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, qualquer tipo de grupo fundamentalista que exista no mundo, tá? Então, com esse discurso antiterrorismo, a gente vai ter aí o início da guerra ao terror. O Bin Laden, espertinho, vai se esconder no Afeganistão. Por isso que é importante a gente, né, fazer essa mescla, né, ir para Al-Qaeda, ir para atentado das Torres Gêmeas, para entender a história do Afeganistão. Não é clickbait, meu querido. É importante tu entender, né, todo esse contexto para tu entender por que depois vai rolar a guerra do Afeganistão, senão tu não vai compreender nada. O Bin Laden, líder da Al-Qaeda, né, depois do discurso do Bush contra o terrorismo das Torres Gêmeas, vai se afugentar para o Afeganistão, vai fugir e vai tentar se esconder no Afeganistão, né? Se esconder das tropas americanas. O que vai rolar disso, aí eu te conto na próxima aula. Beleza? Beijão, te vejo lá. Curte, comenta, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Tamo junto!